Olá, está no ar mais um Além dos Fatos. No programa de hoje nós iremos falar sobre fé e qual é a relação da fé com a religiosidade. Para falar sobre esse assunto, nós receberemos aqui o pastor Leidivan Ross, ele que é apresentador do programa Lugar de Paz, tem música com a cantora Joyce Zanardi e, claro, a mensagem especial da noite com o pastor Gilson Brito. O nosso programa está no ar. Está no ar mais um Além dos Fatos. Eu quero aproveitar e já mandar abraços aqui para os nossos amigos no Facebook. Se você ainda não curtiu a nossa página, passa lá, facebook.com/Além dos Fatos. Eu quero mandar um abraço para Leila Maria Rodrigues, de Araguari, Minas Gerais. Um abraço, Leila, para você. Para Lucinéia Ferreira, de Vila Velha, Espírito Santo. Para Maria Eliane, de Valença, na Bahia. Um abraço para os baianos que estão sempre acompanhando aí a TV Novo Tempo. E para José Lima, de Xangrande, Pernambuco. Um abraço para os pernambucanos também, que estão sempre ligadinhos aqui na TV Novo Tempo. Lembrando que nós temos o Instagram também, @AlemDosFatosNT. Se você perdeu alguns dos nossos programas, acesse o nosso blog novotempo.com/Além dos Fatos. Você pode compartilhar o nosso link aí no Facebook e temos o nosso canal também no YouTube, que está aparecendo em sua tela. Hoje nós iremos falar sobre fé. Qual a relação da fé com a religiosidade? E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios o pastor Leidivan Ross, apresentador do programa Lugar de Paz. Pastor, boa tarde, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Lu. Que prazer estar com você aqui mais uma vez no Além dos Fatos. Pois é, comigo aqui é a primeira vez. É a primeira vez, mas já estive aqui outras vezes com a Ana Lima. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Pastor, agora, o que é fé, né? As pessoas têm uma resposta já pronta, né? Aquilo é acreditar naquilo que não se vê. Mas o que é fé de fato? O que é uma fé genuína? Quando a Bíblia fala em Hebreus 11:1, que a fé, através da fé, a gente acredita ou aceita algo que não se vê, ali não está falando de uma definição, mas é uma declaração, né? Então, fé nós poderíamos dizer que é uma atitude mental que me leva a aceitar aquilo que eu não posso comprovar empiricamente. Então, é uma atitude mental que me ajuda a aceitar pessoas, coisas, fatos, situações como sendo verdadeiras, embora eu não consiga provar, mas eu tenho algumas evidências, e por essas evidências eu digo, isso é assim, então isso é fé. A fé, eu comecei o programa falando aqui, será que a fé tem alguma relação com a religiosidade? A pessoa que é religiosa, ela tem que ter fé necessariamente? Qual é a relação entre essas duas, a fé e a religiosidade? O primeiro pensamento que vem assim à nossa mente quando nós falamos de fé realmente é religiosidade, né? É uma relação com Deus, porque através da fé eu aceito o fato de que Deus existe, de que esse Deus é um Deus criador, de que Ele é um Deus todo-poderoso. Através da fé eu aceito também o fato de que esse Deus me ama e de que Ele age na minha vida. Então, a fé realmente ela está em primeiro plano voltada à religiosidade, ou seja, o meu relacionamento com Deus. Então, quando se fala assim em fé, a primeira coisa que vem à mente é a nossa relação com Deus, o fato de nós aceitarmos Deus como sendo verdadeiro, como Deus de amor e como Deus que atua e age na nossa vida. Agora, a fé, ela está relacionada a Deus ou existem pessoas que têm fé em outras coisas, em pessoas? Como que é essa relação aí? Olha, embora a fé, em primeiro lugar, esteja relacionada ao relacionamento com Deus, se você observar, toda a nossa vida ela está permeada de fé. Por exemplo, quando a gente entra num avião e a gente vai fazer um voo, a gente vai tendo fé de que o piloto e toda a tripulação eles são idôneos para poder fazer o avião decolar e também depois pousar. Quando a gente vai ao médico, o médico diz assim, você precisa fazer uma cirurgia, e nós nos entregamos a ele para ele fazer a cirurgia, nós temos fé de que ele
está habilitado para poder fazer essa cirurgia. E até mesmo quando a gente vai a um restaurante, Luciana, e a gente pede um prato, né? Olha, eu quero um prato assim, a comida assim, assim, assim. A gente tem fé de que quem preparou aquela comida não está fazendo uma maldade para a gente, quer envenenar a gente. Então, se você observar, a nossa vida, toda a nossa vida, ela é permeada de fé, ou seja, nós aceitamos as coisas que nós não conseguimos ver e aceitamos pela fé. Porque ninguém vai chegar lá, por exemplo, eu dei o exemplo aqui do piloto do avião, né? Vem cá, qual é a sua formação? Quantas mil horas de voo você tem? Você realmente é habilitado? A gente não faz isso. E se a gente não comprova, é porque a gente tem fé para aceitar. Então, a fé está diretamente relacionada à confiança. A confiança. Então, nós aceitamos as coisas que nós não comprovamos através da fé. E isso é tudo na vida é assim. Agora, pastor, nós fomos às ruas saber o que as pessoas pensam sobre a fé. Vamos ver? Vamos lá. Roda aí. O que é fé para você? Fé é confiar em algo que você não pode ver. É acreditar em Deus, é confiar que Ele vai prover tudo o que for necessário. Fé, para mim, é a certeza daquilo que eu não vejo, mas que eu espero. Espero em Deus, aquilo que eu não estou vendo. Fé que não falta, a gente tem que ter, porque acreditar, né? Como é que vai? Sem Deus não somos ninguém. E a senhora teve que utilizar a fé em algum momento da sua vida? Várias vezes. Sempre, né? Os dias de hoje, né, a gente tem que usar a fé. Muitas vezes. Vivo pela fé. Desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir novamente. Então não dá para viver sem fé. No mundo que a gente vive hoje, a gente tem que acreditar em alguma coisa, né? Principalmente Deus, que nos dá força no dia a dia, né? Parece que o ser humano, ele já nasceu com essa necessidade de crer em alguém, em algo, né, pastor? Perfeito. E sempre ali mencionando que a fé está relacionada com algo que é aquilo que não se pode ver, né? Então, a grande tônica da fé, você não pode apalpar, você não pode ver, você não pode comprovar, mas você aceita como verdadeiro, como existente. Então, isso é fé. Que é algo sobrenatural e maior que a nossa humanidade. Não é isso? Não dá para ter fé em algo que você não acredita que vai resolver, que vai ter solução para o seu problema, Perfeitamente. Né? Agora, por que muitas pessoas associam a fé ao milagre físico também? Porque, olha só, a Bíblia está repleta de relação entre a fé e o milagre físico. Por exemplo, Jesus, né? Jesus certa vez falou que determinada casta de demônios só poderia ser expulsa através da oração e jejum, e oração e jejum está relacionado com a fé. Em outro momento ele falou para os seus discípulos que se eles tivessem fé como um grão de mostarda, eles iam dizer ao monte, ó, passa daqui para lá, e isso ia acontecer. Outro momento, quando Jesus estava dentro de uma casa, os homens tiraram as telhas lá em cima no telhado e fizeram o paralítico descer numa cama, e Jesus então curou, levando em consideração a fé daqueles homens que fizeram isso com aquele paralítico. Tiago, ele diz que se a gente orar com fé, a fé da oração, a oração com fé, ela pode curar o enfermo. Então, a Bíblia relaciona muito, em vários momentos, nós temos muitos exemplos de que a fé está associada ou relacionada ao milagre físico, né? O milagre físico, o milagre verdadeiro, ele só acontece se a pessoa realmente tiver fé, tiver confiança de que Deus é um Deus de amor, é um Deus poderoso e Ele age de acordo com a sua vontade. Mas se porventura a cura física não vier, isso não quer dizer que a sua fé está vacilante ou que Deus não está ouvindo as orações, né? Muito bom você falar isso, porque embora a fé seja muito importante, a fé não é uma apólice de seguro, porque acima de tudo está a soberania e a vontade de Deus. Então esse Deus, ele muitas vezes ele diz sim, ele cura, e muitas vezes ele diz não a despeito da fé do ser humano, porque ele sabe o que é melhor, né? Por exemplo, o caso de João Batista, ele poderia ter livrado João Batista da morte e não livrou. Agora nós iremos conhecer agora, pastor, a história do ex-goleiro do Londrina. Ele optou e deu um passo de fé. Confira. Eu encarei o batismo mais como um ritual público ali, né, de reconhecimento. É um jogo dia de sábado, né, à tarde. Eu já via tendo esse conflito, né, porque eu tinha já sido convertido pelo Espírito Santo e já conhecia a verdade, a importância da guarda do sábado, né? Não só do sábado, como dos 10 mandamentos, mas como o sábado realmente implica, né, diretamente na
nossa convivência, né, como sociedade, principalmente na minha profissão, né, então era algo que eu precisava entender e viver, né, e saber como assimilar isso. Você imaginava que essa decisão e essa sua conversa lá no Londrina ia ganhar essa proporção nacional? Não, na verdade eu nem imaginava e nem queria, né? Eu queria que as coisas ficassem só entre o clube, né, que era o meu empregador, e a minha família, e só nesse âmbito. A conversa com o presidente primeiro, quando eu fiz o acerto com ele de que não iria para a Chapecoense, que a Chapecoense não aceitou a condição do sábado, daí nós conversamos, ele falou, não, você pode ficar no clube, o Tencate se vira com você aí, vocês se resolvem, a gente pode renovar o teu contrato até dezembro. Eu acabei vendo que eu estava já, assim, eu particularmente falando, eu estava vendo o futebol como um deus, eu estava trocando, eu estava me invertendo a ordem da coisa, né? De janeiro até início de dezembro, você esquece qualquer outro tipo de compromisso, é só futebol, porque é só campeonato, viagem, disputa, viagem, jogo, treino. O meu filho não vi nascer, meu filho quando nasceu eu estava estreando no Vitória da Bahia como profissional, e aí justamente na minha estreia como profissional meu filho nasceu. Ou seja, eu ia jogar uma partida importante, para mim era muito importante, né, uma estreia no profissional, do clube que eu fui criado, né, que eu sonhava em jogar. E aí eu estava num jogo do Campeonato Brasileiro, longe de casa, e meu filho estava nascendo em Salvador. Ou seja, não o vi nascer, né, que era um momento também importante para minha vida. Não pude estar presente. Mas eu descobri que eu estava realmente me escravizando, né, estava fazendo o futebol como um ídolo, né, estava adorando o futebol como algo muito importante, e não via nada além da minha volta, né? Eu vou continuar jogando. Se não abrir, já vou entender que não é o plano do Senhor para minha vida. Com certeza ele vai abrir uma porta muito maior ou alguma oportunidade melhor para a gente. A frase, né, a minha casa serve ao Senhor, né? Então a gente quer realmente fazer. O meu filho acabou se batizando também comigo, né? Minha esposa batizada, então a gente quer usufruir desse plano A, né? Sabendo que Deus está cuidando das outras coisas, né? Porque senão a gente estaria ignorando tudo que a gente vinha lendo na Bíblia, aprendendo, né? Todos aqueles ensinamentos, as histórias dos homens que se colocaram nas mãos de Deus, o que aconteceu com esses homens, né? Claro que não foi nada fácil, né? Porque ninguém diz que é fácil, né? Não foi fácil para Jesus morrer na cruz. Então, eu acredito que, no final das contas, a proteção, o cuidado de Deus é sempre maior do que a nossa dificuldade, né? Que a gente possa tomar isso como uma lição de vida, né? E poder absorver e colocar em prática tudo aquilo que a gente lê na Bíblia. Que passo de fé, não é, pastor? Tão jovem e tão determinado, né? Com certeza. E é necessário muita fé para tomar a decisão que o Vitor tomou. E o contrato do Vitor finalizou com Londrina no último dia 10 de maio. E ele tem um recado especial e fala sobre esse passo de fé que ele deu. Vitor, é com você. Fala, Luciana, tudo bem? Bom, tomar esse passo de fé para mim foi muito importante, tanto quanto para minha família. Claro que no início não foi tão fácil, na verdade até foi. O problema foi logo após a decisão, né, com a repercussão que houve por uma simples decisão lá de Cristo, né? Nem tanto quanto ao sábado. Claro que o sábado estava incluso nessa decisão porque a decisão e a escolha foi por Cristo, né? Isso de alguma forma implica a obediência, principalmente aos 10 mandamentos, e o sábado está incluso. Então, chegou a um ponto de uma relação tão íntima com Jesus que eu não poderia mais viver sem plenitude, né? Sem, de alguma forma, obedecê-lo integralmente. Então, foi algo muito latente no meu coração, a ponto de o futebol, né, como minha profissão, acabar ficando em segundo plano. Mas eu tenho certeza que ele tem planos grandiosos, né? A gente não vou dizer que tem sido fácil viver após o futebol. Ainda espero propostas e, quem sabe, uma nova chance numa equipe que entenda a minha condição de crença e de fé em relação ao sábado. Mas também, se não houver, a gente vai seguir a vida, né? Porque o Deus que nós confiamos e que buscamos, Ele é o dono de todas as coisas. Com certeza não vai nos amparar agora. Então, um grande abraço a todos, que cada vez mais possamos estreitar nossa relação com o Criador a ponto de confiarmos nele, independente daquilo que não conseguimos enxergar lá na frente, né? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus.
Parabéns, Vitor, pela decisão. Que Deus esteja com você e com sua família. Um abraço para você. Eles estão agora morando em Salvador, né? E Deus, com certeza, já está preparando um caminho maravilhoso para você e para a sua família. Agora, pastor, como ter fé numa situação desfavorável, né? O Vitor, ele era bem-sucedido, né, no meio do futebol, e ele deu esse passo de fé porque ele acreditou que a palavra de Deus, ele acredita que a palavra de Deus é soberana em sua vida. É difícil? Como ter fé num momento de tantos conflitos? Como permanecer fiel? Nós falamos aqui já que a fé está relacionada com aquilo que não se pode ver, né? Nós aceitamos aquilo que não podemos ver, não podemos comprovar ou apalpar. Inclusive, ali no Fala Povo, algumas pessoas também falaram isso. Embora nós não possamos ver ou apalpar ou provar, a fé está sempre baseada em evidências. Então, no exemplo do Vitor, ele teve com certeza evidências bíblicas da direção de Deus, de como Deus dirige, qual é a vontade de Deus, para que ele tomasse essa decisão de fé. E uma outra coisa que acontece para a pessoa tomar uma decisão do jeito que ele tomou, uma decisão tão radical, é que a fé ela vem num crescente, né? Ninguém tem uma fé espetacular da noite para o dia, né? Então, por exemplo, Abraão, Moisés, Enoque, Jó foram homens de fé, mas eles tiveram toda uma história, e nessa história Deus foi mostrando essas evidências de que Deus era um Deus poderoso, de que Deus estava guiando, que Deus estava dirigindo. Então, existe um crescente de fé nas mínimas coisas, nas pequenas coisas, para que quando as grandes provações cheguem, a pessoa então possa estar certa de que aquela decisão que ela precisa tomar, uma decisão de fé. São os degraus, né? Os degraus da vida espiritual. É um desenvolvimento espiritual. Agora a gente vê, foi uma decisão radical que o Vitor tomou, mas a gente consegue perceber um semblante de paz, de tranquilidade. Uma pessoa que tem fé em Deus, ela é uma pessoa mais segura, mais tranquila. As aflições podem vir, né? Mas ela vai estar sempre em paz. Com certeza, porque a fé ela serve como um instrumento de entrega. Eu me entrego a Deus através da fé. Eu volto a repetir, porque eu sei que Ele me ama, Ele é um Deus poderoso, Ele cuida de mim. Então, se é assim, eu me entrego a Deus. Eu entrego as minhas necessidades, os meus problemas, as minhas angústias, as minhas dores, né? Então, quando eu faço essa entrega, eu sinto paz, eu sinto alívio, eu me sinto uma pessoa mais feliz e com certeza mais saudável. Então, isso também é resultado da fé. Com certeza. Eu quero agradecer a participação aqui do pastor Leidivan. Pastor, quem está em casa, convida para assistir um lugar de paz aí. Tá bom. Amigo de oração, estamos juntos todos os dias no Lugar de Paz, 5 horas da tarde ao vivo, e também nosso horário alternativo, 5h30. Acompanhe-nos e venha orar conosco. Você pode enviar o seu pedido de oração, não é isso, pastor? Isso, perfeitamente. A maneira mais fácil de enviar o seu pedido é através do facebook.com.br/Lugar de Paz. Pastor, muito obrigada pela participação, viu? Muito obrigado. Muito obrigada. E ele já está aqui, pastor Gilson Brito. Tudo bem com o senhor? Sempre, graças a Deus. Pastor que vem exercitando aí a sua fé desde quantos anos, pastor? Eu passei a conhecer a igreja adventista e, consequentemente, o evangelho com 10 para 11 anos de idade. E o pastor Leidivan... Não faz tanto tempo assim, né? Um tempinho atrás. Agora, o pastor Leidivan falou uma coisa interessante, né? Que a fé tem esse processo. A vida espiritual tem os degraus, né? A gente vai nascendo ali, vai engatinhando. O que não pode é regredir, não é isso, pastor? A fé vai se desenvolvendo na medida em que a gente vai, pelo estudo da palavra, tendo comunhão com o Senhor e conhecendo o Senhor. Né? Quanto mais você conhece a Deus, mais você confia nele. Né? Então, essa relação aí do conhecimento da palavra desenvolvendo a fé e, consequentemente, esse crescimento espiritual. Fé e confiança, eles precisam andar juntos, né? A fé e a confiança precisam andar juntos. Eu gosto de dizer que a genuína fé é confiança, né? Confiança implica numa entrega completa, independentemente das condições. Eu creio em Deus, independentemente, como até o pastor Leidivan mencionou, independentemente das respostas de Deus. Né?
As respostas poderão ser diferentes, mas Deus será sempre o mesmo. E a genuína fé ela está centrada em Deus e não nas respostas de Deus. Não é fácil, é um desafio, precisa ter atitude para isso, não é isso, pastor? Temos abraços? Temos abraços, como sempre, né, Lu? Sempre, temos que mandar abraços. Aqui para Joelma Mendes, lá de Itarantim, na Bahia, sul da Bahia. Abraços para o Sérgio Tavares e a Thaisa Brito. Eles são de Ananindeua, no Pará. Acho que são meus parentes, né, Brito, não é? Brito, é verdade. Deus abençoe você aí, Sérgio e Thaisa, lá de Ananindeua, Pará. A Célia Damasceno, de São José dos Campos, aqui em São Paulo, pertinho de Jacareí. E a Netânia Queiroz, de Eldorado dos Carajás, no estado do Pará. O norte aí conectado com a gente. E se você quer receber abraços aqui do pastor Gilson, seja o nosso amigo no Facebook, está aparecendo na sua tela, facebook.com/Além dos Fatos. E temos um presente também, não é isso, pastor? Presente também, para ajudar você a desenvolver a sua fé. Deixa eu mostrar aqui, Revista Verdades para o Tempo do Fim. Como eu disse há pouco, é através do estudo da Bíblia que a gente conhece a Deus e, na medida que nós conhecemos a Deus, desenvolvemos nossa fé. Então, para desenvolver a sua fé, nós lhe oferecemos esse lindo presente. Você estará, através da revista Verdades para o Tempo do Fim, estudando a Bíblia. E como é que faz para receber a revista, Lu? É só acessar o nosso blog, novotempo.com/Além dos Fatos. Do lado esquerdo da tela vai ter um formulário, você preenche e esse presente vai chegar até sua casa, não é isso, pastor? Gratuitamente. Gratuitamente. 0800, de grátis. Você não vai pagar nem um centavo. É presente mesmo da Rede Novo Tempo de Comunicação. Pra valer, isso mesmo. E agora vamos de música, pastor? Sim, sim. Joyce Zanardi. Me sentir em teus braços é o que me dá forças, meu Pai. Não existe lugar mais seguro para eu me esconder, descansar. Não haverá outro lugar para ir sem tua mão guiando meus pés aonde for, ó meu Senhor. Seguro eu estou em ti, nas asas do teu amor eu vou voar pros teus braços, Senhor, descansar em tua paz, ó meu Deus, e sentir que em teus braços eu seguro estou. Não quero ficar longe do teu amor, ó meu Pai. Te perder, me perder, eu não posso, pois em ti a esperança está. Não me deixe perder o caminho, eu quero seguir teu querer. Eu sei que jamais haverá alguém que ame assim e entenda o que há em mim e em meu coração. A tua graça me bastará, eu sei. O teu amor será um refúgio pra mim. Vou voar pros teus braços, Senhor, descansar em tua paz, ó meu Deus, e sentir que em teus braços eu seguro estou. Não quero ficar longe do teu amor.
Glórias e louvores àquele que era, que é e para sempre será nosso bendito Deus. O teólogo Agostinho, ele costumava dizer que fé é crer no que não vemos e a recompensa da fé é ver o que cremos. Pela graça do Senhor, um dia você e eu, todos nós que temos procurado exercer a fé bíblica, que significa uma genuína confiança no Senhor. Um dia, pela graça de Deus, todos aqueles que têm essa genuína fé verão os seus sonhos se realizarem, verão as últimas promessas e grandiosas promessas de Deus se cumprirem. Com os nossos próprios olhos, nós contemplaremos as maravilhas de Deus e então nós estaremos para sempre com o Senhor. Estimulo você a continuar crendo, a continuar buscando, a continuar confiando naquele que era, naquele que é e para sempre será, sim, o nosso bendito e maravilhoso Deus. Vamos orar juntos para nós então pensarmos no nosso tema bíblico de hoje. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra aqui na TV Novo Tempo, através do programa Além dos Fatos. Peço-te, Pai, por Tua bondade, a iluminação do Espírito Santo, sobre mim e sobre todos que participam deste estudo. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu estou pensando numa história, eu não sei se é real ou apenas foi criada para servir como ilustração, mas eu ouvi isto quando era ainda garoto na igreja. Uma história, por sinal, muito simples, mas que nos ajuda a entender esse assunto aí relacionado à fé. Conta-se que um certo indivíduo, ele chegou numa cidadezinha do interior e ninguém o conhecia, então ele chegou lá na cidade e foi até a rua principal da cidade. Colocou uma escada, subiu num poste e ele amarrou uma corda no poste, bem no alto do poste, e depois atravessou a corda assim pela rua e subiu no outro poste que estava em frente e amarrou a corda lá em cima, esticou, deixou a corda bem esticada. E nisso já havia juntado muita gente para ver, afinal de contas, o que aquele estranho estava fazendo. E aí ele perguntou à multidão reunida: vocês acreditam que eu sou capaz de subir lá no poste outra vez e agora atravessar de um poste para outro, me equilibrando em cima da corda? Vocês acreditam? E o povo ficou assim, meio, afinal de contas, a gente crê, não crê? Mas para estimulá-lo, para motivá-lo, e todo mundo curioso para ver o que acontecia, todos disseram: nós acreditamos. E ele, ok. Aí colocou de novo a escada, subiu no poste e foi lá e passou de um poste para o outro, se equilibrando, andando sobre a corda, e a multidão ficou eufórica. Todo mundo aplaudiu. Aí ele desceu, olhou para as pessoas e disse assim: tá bem, mas eu estou disposto a cumprir um outro desafio. E aí ele viu que alguém estava com um carrinho de mão. E ele disse assim: você me emprestaria o seu carrinho de mão para que eu possa subir lá levando o carrinho de mão e atravessar de um poste para o outro, andando sobre a corda e ainda conduzindo o carrinho de mão? Você me empresta? E o dono do carrinho de mão disse: ok, eu empresto. E aí ele olhou para a multidão e disse: vocês acreditam que eu sou capaz de fazer isso? E todo mundo disse: ah, sim, nós acreditamos, acreditamos. E o indivíduo subiu de novo no poste e se equilibrou em cima da corda, colocou o carrinho de mão na corda e foi andando e conduzindo o carrinho de um lado para o outro. E quando chegou ao outro lado, o povo estava encantado. Todo mundo aplaudia, todo mundo estava muito feliz. Então ele desceu do poste. E aí, de novo, ele olhou para a multidão e disse assim: pois eu quero agora cumprir um outro desafio, ainda maior do que este. Vocês acreditam que eu sou capaz? Mesmo antes dele dizer o que era, todo mundo já estava dizendo: nós acreditamos, nós acreditamos. Ele disse: pois bem, eu vou de novo subir lá no poste com o carrinho de mão, só que agora eu vou atravessar de um poste para o outro, levando alguém dentro do carrinho. Vocês acreditam que eu sou capaz disso? E todos disseram: sim, nós acreditamos. Vocês confiam que eu posso fazer isso? Confiamos. Aí ele disse assim: eu só preciso agora de um voluntário para entrar no carrinho. E aí, quem que vai entrar no carrinho? Quem se candidata? Todo mundo acredita que eu sou capaz, então vamos lá, quem quer? Um de cada vez, calma, sem tumulto. Não tinha tumulto nenhum, ninguém se manifestou.
E ele disse, mas como assim, gente? Vocês não confiam que eu sou capaz? Então por que vocês não se dispõem? Mas a verdade é que ninguém se dispôs na hora de entrar no carrinho e correr o risco. Quando a Bíblia fala a respeito de fé, a fé no conceito bíblico é essa confiança plena em Deus, inabalável confiança no Senhor. A gente ouve muito falar a respeito de fé e muitas vezes nós exercemos fé em muitas coisas. Mas essa fé que está relacionada a pensamento positivo, expectativa positiva, confiança de que alguma coisa vai dar certo, tudo isso tem seu valor, é claro, e sua importância. No entanto, quando a gente compara com o contexto bíblico em relação à fé, a gente percebe que essa fezinha aí, ela é muito superficial, ela é muito fraca, porque a fé bíblica, como eu disse para você, implica numa confiança no Senhor. A fé superficial, ela apenas quer respostas de Deus. A fé genuína, ela quer Deus. Só para a gente, assim, tornar esse assunto mais compreensivo, né, mais didático, é que a gente faz essa separação entre o que é ter essa fé superficial e ter a fé genuína. A Bíblia diz, por exemplo, Tiago 2, verso 19, que até os demônios creem e tremem. Olha que interessante, até os demônios, eles creem que Deus existe, até porque eles sabem que Deus existe. Eles creem e eles tremem na presença do Senhor, porque eles sabem que Deus existe, eles sabem que Deus é grandioso, mas eles não confiam no Senhor. Eles não têm fé, sabe por quê? Porque fé implica em entrega, uma entrega incondicional. Quem tem a fé bíblica se rende ao Senhor, se submete ao Senhor. Os demônios creem, mas eles não se rendem, eles não se submetem, eles não obedecem o Senhor, eles não seguem o Senhor. Não são poucas as pessoas nesse mundo que, por exemplo, elas apreciam a palavra de Deus, são bons ouvintes da palavra, apreciam, aplaudem, mas eles não são praticantes da palavra. Quando você tem a fé bíblica, você não apenas ouve, aprecia, aplaude, você pratica. Você procura viver, organizar a sua vida segundo a palavra do Senhor. Isto sim é a fé genuína, isto é a fé bíblica, isto é confiança plena no Senhor. Nós temos na Bíblia muitos exemplos de homens e mulheres que confiaram tremendamente em Deus. E eu estou pensando agora num desses exemplos, o apóstolo Paulo, tremendo apóstolo Paulo. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, e eu estou buscando aqui na minha Bíblia o livro de Atos, a partir do capítulo 13, você vê Paulo acompanhado de um amigo chamado Barnabé, iniciando a sua primeira viagem missionária, além das fronteiras de Israel, alcançando os estrangeiros, chamados de gentios, aqueles que muitas vezes estavam imersos no paganismo, mas que deveriam receber também a palavra do Evangelho. Paulo está iniciando sua primeira viagem missionária. O texto bíblico diz aqui em Atos capítulo 13, que ele vai a Antioquia, ele vai também juntamente com Barnabé a uma cidade chamada Icônio, já no capítulo 14 de Atos. A partir do capítulo 14, verso 8, Paulo e Barnabé, em sua primeira viagem missionária, eles chegam à cidade de Listra. E é dito aqui que Paulo vê durante sua pregação um homem paralítico, um homem aleijado desde o seu nascimento. E Paulo nota que aquele homem confia no Senhor. Aquele homem tem fé em Deus. Então, movido pelo Espírito Santo e sentindo compaixão daquele aleijado, Paulo diz para ele assim: apruma-te direito sobre os teus pés. E o milagre aconteceu. O homem foi curado. A Bíblia diz que ele saltou e então passou a andar. Quando as pessoas que assistiam à pregação de Paulo viram o milagre, elas ficaram muito eufóricas. E elas passaram a gritar. E elas passaram a clamar e a dizer: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Estes homens aí que nós estamos vendo, esses dois estrangeiros, na verdade eles não são homens, eles são deuses que estão na forma humana. E aí já se empolgaram e queriam oferecer sacrifícios em homenagem a esses supostos deuses que estavam no meio deles.
E a Bíblia diz que Paulo e Barnabé, quando perceberam todo esse alvoroço, eles pularam, saltaram para o meio da multidão e disseram: senhores, parem com isso. Nós somos homens como vocês. Nós estamos sujeitos aos mesmos sentimentos que vocês. Nós estamos aqui, inclusive, para libertá-los dessas ideias pagãs, dessa idolatria. Nós estamos aqui para comunicar para vocês o Evangelho de Deus, do Deus vivo. Porque há um Deus que é o Criador dos céus, da terra e de todo o universo. E é com o propósito de libertar vocês dessas ideias pagãs, dessas ideias infelizes, é que nós estamos aqui. E interessante que é dito aqui que foi com muita dificuldade que Paulo e Barnabé conseguiram persuadir aquelas pessoas a não oferecerem sacrifícios para eles. Mas olha, a coisa mudou de uma hora para outra. Está aqui, Atos capítulo 14, agora verso 19. Olha só o que aconteceu. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. De uma hora para outra as coisas mudaram. Paulo, que era um Deus em forma humana, agora já está sendo apedrejado por aquelas próprias pessoas que o estavam idolatrando. Como diz o texto, vieram judeus de Antioquia e Icônio, as duas cidades anteriores onde Paulo e Barnabé tinham passado. E de lá eles fugiram, em decorrência da perseguição, por estarem naquelas cidades pregando o Evangelho. Alguns judeus perseguidores de Paulo e Barnabé vieram dessas duas cidades, e quando chegaram a Listra, conforme está escrito aqui, eles conseguiram instigar as multidões. Então, em vez de heróis, agora Paulo e Barnabé eram vilões, especialmente Paulo, que era o principal dos pregadores. E aí, conforme diz o texto, Paulo foi arrastado para fora da cidade e apedrejado. Certamente ele caiu inconsciente. E os seus inimigos, aqueles que apedrejaram, imaginaram que ele estivesse morto e se afastaram. Então os irmãos da igreja chegaram e rodearam o apóstolo Paulo. Ficaram ali em torno dele, certamente lamentando, chorando, alguns talvez orando. Mas aí eles notaram que Paulo estava inconsciente, mas não estava morto. E logo, é claro, procuraram socorrê-lo. E o texto diz que Paulo voltou com os apóstolos e com ali os irmãos da igreja. Eles voltaram para dentro da cidade e no dia seguinte Paulo e Barnabé seguiram para outra cidade. Mas se você observar o relato aqui, é dito que eles, depois que foram a uma outra cidade chamada Derbe, eles voltaram a Listra, onde Paulo foi apedrejado. E também foram até Icônio e Antioquia, as duas cidades anteriores, onde ele também foi perseguido. Por que será que Paulo voltou a Listra? Ele voltou àquela cidade para dizer aos irmãos que ele estava profundamente decepcionado com a atitude deles. Porque na hora em que ele foi apedrejado, os irmãos se ausentaram, em vez de protegê-lo. Paulo voltou para dizer assim: eu estou decepcionado com vocês, estou decepcionado com a igreja. E quem sabe ele tenha dito assim: eu também estou decepcionado com Deus, porque eu estou aqui com a única intenção de pregar o Evangelho e o Deus que me enviou para cá, em vez de me proteger, permitiu que eu fosse agredido. Eu estou decepcionado com Deus e eu quero dizer para vocês que eu estou desistindo da minha fé, eu estou desistindo de confiar em Deus, não creio mais. Foi exatamente isso que Paulo falou para a igreja, por isso que ele voltou para Listra. Foi isso mesmo? Claro que não foi. Olha só o que está escrito aqui. Atos capítulo 14, agora eu leio o verso 22, diz assim: voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Por que Paulo voltou a Listra? Ele voltou para fortalecer a fé dos irmãos, para estimulá-los a permanecer firmes na fé e dizer para aqueles irmãos que nos importa, mesmo em meio a muitas tribulações, entrarmos no reino de Deus. Confie no Senhor. Não se engane pensando que as tribulações são uma indicação de que o Senhor se afastou de você. Muito pelo contrário. Não são poucas as vezes quando o Senhor permite as tribulações, exatamente para que a nossa fé, sendo provada, se torne amadurecida, se torne aprofundada, consolidada. Lembre-se disso.
Quem tem a fé bíblica não simplesmente quer respostas. Quem tem a fé bíblica quer Deus. A fé genuína, ela está centrada em Deus e não nas respostas de Deus. A resposta de Deus pode ser diferente do meu pedido. A resposta de Deus pode demorar em relação ao que eu gostaria. Não importa, Deus continua sendo Deus. Eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele quer o melhor para mim, eu sei que Ele pode todas as coisas. Ainda que a resposta não seja como eu gostaria, o meu Deus permanece sendo o meu Deus hoje, amanhã e sempre. Oh, isto é fé, isto é a genuína fé. Por isso que Paulo volta a Listra, Icônio e Antioquia para confortar os irmãos e dizer: irmãos, não se desanimem por isso, eu não estou desanimado, eu sei que o meu Deus vive, o meu Deus reina, por isso permaneçam firmes na fé e creiam. Essas tribulações, de algum modo, mesmo que nós não entendamos, elas estão cooperando para que nós um dia entremos no reino de Deus. Quer mais a respeito de Paulo, o exemplo de sua fé? Agora vamos para o capítulo 16, aqui mesmo de Atos. Paulo está em sua segunda viagem missionária. Está acompanhado de um outro amigo chamado Silas. E eu estou pensando no momento quando eles chegam à cidade de Filipos, que fazia parte da região da Macedônia. Atos capítulo 16, a partir do verso 16 também. É dito que Paulo e Silas chegam, estando lá na cidade de Filipos. Paulo vê uma moça, uma jovem que estava sendo possessa pelo diabo. E essa moça, ela tinha um certo espírito adivinhador. E alguns indivíduos muito espertos, eles exploravam comercialmente a moça diante desse suposto espírito adivinhador. Eles tinham lucro com essa garota. E Paulo viu a moça. Paulo percebeu a situação e, movido pelo Espírito Santo e por compaixão, Paulo clamou a Deus que tirasse aquele espírito da garota, que libertasse a menina daquela possessão. E é evidente, a obra do Senhor foi realizada e a menina ficou completamente livre. Aqueles que a exploravam comercialmente, em função dessa suposta habilidade de adivinhar as coisas, eles então ficaram muito irritados. Ficaram chateados, é claro, porque perderam o seu lucro. E aqui em Atos, no capítulo 16, a partir do verso 19, é dito que quando eles, eu vou até ler o verso, diz assim: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E eles disseram para aquelas autoridades da cidade: estes homens estão aqui, eles são estrangeiros, eles estão ensinando costumes que são diferentes dos nossos, e nós que somos romanos não podemos aceitar esses costumes. E aí, na medida em que eles foram falando, verso 22, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Uau, que coisa tremenda isso aqui. Paulo e Silas estão presos agora. E aí é dito que rasgaram primeiro as vestes deles, e depois eles foram açoitados com varas. Esse açoitar com vara não é a mesma coisa que levar umas palmadinhas aí na poupança, o que o papai e a mamãe batem, ou nada disso. Esse açoitar com varas é bater para valer, é bater até rasgar a pele, até sangrar. Eles levaram muitos açoites com varas. E então eles foram levados para uma prisão subterrânea. Eles foram levados para um cárcere interior. Normalmente essas prisões, elas eram ambientes escuros, ambientes frios, ambientes úmidos e de muito mau cheiro. Paulo e Silas foram levados para esse cárcere interior. E o texto diz que os pés deles foram postos no tronco. Isto não era apenas uma forma de prendê-los, no sentido de garantir a segurança para que eles não fugissem. Era também uma maneira de torturá-los. Você pode imaginar essa situação, 2 homens de Deus que estão ali naquela cidade com o único propósito de anunciar o Evangelho, 2 homens comissionados pelo próprio Senhor para essa missão. Agora eles têm suas roupas rasgadas, eles apanham com varas, têm suas costas rasgadas, eles estão numa prisão subterrânea, um ambiente frio, úmido, mal cheiroso, eles estão numa posição de tortura com os pés no tronco. Chega!
Aí não tem fé que resista. Paulo e Silas então começaram a clamar. E o clamor deles estava cheio de xingamentos, de blasfêmias, de palavras de desespero. Paulo estava gritando e dizendo: não suporto mais, não quero mais pregar o evangelho, não confio mais em Deus, tudo é apenas uma ilusão, eu não creio mais nisso, olha o que aconteceu comigo, olha onde eu estou, eu não mereço estar aqui, eu não devia estar aqui. E Paulo foi xingando, e Paulo foi blasfemando durante toda aquela noite. Foi assim? Foi assim? Claro que não foi. Tem gente aí que já está até chateada comigo, né? Dizendo assim: o pastor fica falando dessas coisas, não está escrito isso na Bíblia? Não, não está escrito isso na Bíblia. Eu leio para você o que está escrito na Bíblia. Atos capítulo 16, agora no verso 25, está escrito: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Impressionante, não é? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas, com as costas rasgadas, num lugar escuro, frio, com os pés no tronco, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Isto é a fé genuína. Isto é a fé bíblica. Isto significa confiança plena em Deus. Oh, isto é fé. É esta fé que nós precisamos clamar ao Senhor que nos conceda. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus durante todo o sofrimento. E olha, eu gosto dessa frase quando diz assim: os demais companheiros de prisão escutavam. Muitas vezes Deus permite o seu sofrimento, o meu sofrimento, para que as pessoas que estejam em nosso redor, ao nosso redor, possam escutar o nosso testemunho e serem então atraídas para Deus. Creia nisso. Vou repetir para você: muitas vezes Deus permite que seus filhos sinceros e fiéis passem por tribulações, para que o testemunho deles, testemunho de fé no meio da tormenta, testemunho de confiança, mesmo diante da provação, possa ser escutado, possa ser visto, notado, percebido pelos que estão ao redor. Às vezes nós testemunhamos para os nossos parentes, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, mas eles não ligam muito para o nosso testemunho. Talvez eles pensem assim: está falando que Deus é bom porque a vida dele é muito boa, a vida dele é muito fácil. Talvez eles não ouçam o nosso testemunho, mas quando você está sofrendo e ainda assim você mantém um cântico nos seus lábios, ainda assim você tem uma prece de gratidão e de louvor a Deus, ainda assim você mantém paz, mantém alegria, mantém esperança, aqueles que não ouviam você agora passam a ouvi-lo. Você compreende? Muitas vezes Deus permite o nosso sofrimento para que o nosso testemunho alcance os nossos semelhantes e eles sejam abençoados através da nossa expressão de fé. Nós vamos ouvir a Joyce cantar agora essa linda música. Preste atenção nessa canção. Ela fala exatamente a respeito disso, que no meio das tempestades e lutas da vida, nós podemos nos agarrar na mão do Senhor e pela graça e poder do Senhor, nós somos vencedores. Ouça a música e a gente já volta para concluir o programa. Vou seguindo meu caminho, eu sei onde vou chegar, mas não posso andar sozinho, sem meu Deus a me amparar. Podem vir as tentações, duras provas a
quantas densas trevas, negras sombras ao redor, eu seguro a mão do Mestre e não tenho mais temor. Nessa estrada vão surgindo pedras a ferir meus pés. São degraus que vou subindo na escada rumo ao céu. Só em Cristo há esperança. Só em Cristo há perdão. Só em Cristo há segurança, vida eterna e salvação. Só em Cristo há esperança. Só em Cristo há perdão. Só em Cristo há segurança, vida eterna e salvação. É mesmo assim. Em Cristo há segurança, em Cristo há vida eterna, em Cristo há salvação. Nós falávamos da experiência de Paulo e Silas numa prisão. Enquanto estavam ali sofrendo, porém ainda assim cantando louvores a Deus e orando ao Senhor, e os demais companheiros de prisão escutando. Sabe o que é dito na sequência? Eu leio somente um verso mais. Atos 16, verso 26. Está escrito: de repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Enquanto Paulo e Silas cantavam, louvavam a Deus, oravam, e os demais escutavam, está escrito: de repente sobreveio um grande terremoto que sacudiu os alicerces daquela prisão. E então as portas todas se abriram e as cadeias de todos foram quebradas, soltaram-se. Acredite, vai chegar o dia, isto é a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Vai chegar o dia quando o Senhor vai enviar um grande terremoto, está profetizado, e nesse dia Ele vai sacudir os alicerces dessa prisão na qual todos estamos, este velho mundo corrompido pelo pecado, este velho mundo adoecido, este velho mundo que está cada dia mais agonizando em função da separação de Deus. Vai chegar o dia quando o Senhor vai sacudir os alicerces dessa prisão. Então todas as portas se abrirão para que nós vejamos nosso Senhor face a face, para que nós sigamos para a presença do Senhor. Nós que hoje estamos vivendo no reino da graça de Deus pela fé, então nós entraremos no reino da glória do nosso Deus e conviveremos juntamente com Ele por toda a eternidade. Vai chegar o dia quando todas as cadeias serão quebradas, quando o Senhor nos dará liberdade completa. Estaremos livres não somente da culpa do pecado ou do domínio do pecado, mas nós estaremos livres até mesmo da presença do pecado. Continue confiando no Senhor.
Peçamos a Deus que nos dê uma fé genuína, uma fé amadurecida, uma fé que significa confiança plena, inabalável, naquele que é o nosso Deus e para sempre será. Continue estudando a Bíblia. A fé vem através do nosso contato com a Palavra de Deus, porque pelo estudo da Bíblia nós conhecemos a Deus, e quanto mais você conhece a Deus e convive com Deus, mais você confia no Senhor. Vamos orar juntos. Pai querido, nosso coração se volta a Ti em oração, Senhor, e nós te agradecemos por Tua Palavra, por poder apresentá-la, Senhor, aos Teus filhos, e eu te peço, ó Deus, concede a nós todos o dom da fé, para que tenhamos uma genuína confiança, inabalável confiança no Senhor. Oramos agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E fica sempre com você o que a Bíblia diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Que você continue exercitando a sua fé e a sua confiança em Deus. Esse foi o nosso programa de hoje. Até o próximo.